Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos à nossa 20ª live. Hoje o tema é como ter um corpo saudável. Mas será que você tem um corpo saudável? Você que tem um peso acima, que tem um peso muito abaixo? Como será que é? Vamos entender um pouco isso hoje. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto, eu vou estar perguntando e indagando a Fernanda Viana sobre esse assunto, né? Ela que é professora, educadora física, professora de yoga, de pilates, né? Então, para a gente entender toda essa situação dentro do olhar, a partir do olhar dela e também, obviamente, da terapia floral, das energéticas, né? Esse é um projeto Viver, Bem Viver. Você é mais do que corpo físico, trazendo para você muito mais que corpo físico. Que só cuidar do corpo físico, do material, é importante e é legal mesmo, mas é importante você entender que você é muito mais que corpo físico, que você tem uma energia que você precisa cuidar dela. Tá? Então seja muito bem-vindo, a Fernanda Viana está entrando agora no Mate Yogananda para a gente ter essa conversa. Muito boa tarde, meu amor. Seja muito Eu tô bem-vindo. aqui descabelada, Vivi. Mas é isso, é a correria. Ainda bem que a gente não está deixando de fazer o que a gente precisa fazer. Essa é a nossa 20ª live desse projeto Viver, Bem Viver. Você é muito mais que corpo físico, onde que a gente ajuda, né, as pessoas a ter mais consciência de que elas podem cuidar. Não é só o corpo físico que tem que ser cuidado, né? E hoje a gente vai falar como ter um É, na verdade, corpo saudável. a gente traz para as pessoas a possibilidade de analisar por um outro viés, né? Eu tô arrumando aqui para a gente começar as perguntas. O nosso conhecimento, a nossa prática do dia a dia, a gente traz a oportunidade das pessoas pensar, por que não fazer diferente? O Uhum, que a Fernanda está dizendo, o que a Viviane está dizendo, aonde é que existe coerência e se eu tentar fazer diferente, né? Então, uhum. são processos os quais eu vivo quando a live são perguntas feitas a mim, são, são, são situações que eu já vivenciei, né? Que eu falo como uma pessoa que teve a oportunidade de mudar com Uhum. a prática da atividade física, né? Então, tudo aquilo que eu falo é tudo aquilo que eu vivo, né? É a minha essência, na verdade. Aí. Então, hoje, como a gente vai perguntar, né, como ter um corpo saudável, né? Será que é indo para a academia? Será que é cuidando da alimentação? Será que é cuidando do mental? Será que é cuidando do espiritual, pedindo ali para Deus dar um corpo físico saudável? Como será que deve ser, né? Como ter uma saúde, né, no corpo físico? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, o que é preciso fazer para se ter um corpo saudável a partir de todo o seu conteúdo interno, de todos os seus estudos, de toda a sua vivência, da sua experiência e de todos os seus estudos aí, né, diante dessa dinâmica que você vive entre os energético e o físico, né, também. O que você tem para trazer para a gente? Como é preciso fazer para ter um corpo saudável? O que é preciso fazer para ter um corpo saudável? Essa pergunta é boa, né? Muita gente constrói um corpo saudável no bisturi, né? Pois é. Existe muito, assim, a pessoa traz aquela ilusão, na verdade, né? Que corpo saudável é o mundo, é o corpo belo, é o corpo do belo, da estética. E, na Uhum. verdade, né, como educadora física, eu vejo bastante pessoas fortes, mas que não conseguem manter uma resistência muscular. É, muitos homens fortes, bombadão, que não conseguem segurar o filho no colo, que não tem paciência de ficar com a criança em casa. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta muito boa, como ter um corpo saudável, porque eu acredito, e o que eu falo com os meus alunos, que o corpo é como a construção de um muro. É um tijolinho que você vai colocando dia a dia, você vai assentando aquele tijolo, é um trabalho de pedreiro. Então, existe algumas premissas para você ter um corpo saudável. Primeiro é ter um corpo saudável para você. É você fazer as pazes com o espelho e se olhar e entender a memória que o seu corpo carrega, né? Então, eu sou mãe, então eu tenho uma barriguinha de mãe, de duas crianças. Então, eu olho para as minhas marcas e cicatrizes e eu sei que eu já gerei. Então, quando eu olho para um corpo que eu desejo, uma barriga bonita, vamos falar assim, né? Umas coxas bonitas, aquele processo da beleza mesmo, eu entendo que aquela pessoa tem por causa da caminhada dela, né? Então, Sim. normalmente, assim, são pessoas mais novas que
ainda estão livres dos processos inflamatórios de gordura. Então, você pegar uma menina adolescente, um jovem, eles têm baixo percentual de gordura. Aí a gente começa a desencadear isso na adolescência, né? Porque a gente vai potencializando. A gente vai alimentando erradamente ao longo da vida e, de repente, a gente se vê na situação que a gente tem que emagrecer. Então, é a mesma velocidade que a gente leva para engordar. Então, vamos supor, a gente fiquei 20 anos engordando e depois a gente quer emagrecer em 30 dias. Então, essa construção do corpo saudável é basear-se nisso. Quais os hábitos eu tenho no meu dia a dia? Então, é as pessoas olhar qual o movimento de exercício eu faço, é a primeira. Qual é a alimentação que eu estou adotando? Eu tenho equilíbrio no meu lado espiritual? Né? O meu lado emocional, como que tá? Porque o nosso corpo é reflexo de tudo isso. A gente está sempre somatizando no nosso corpo. Então, o que é preciso fazer para ter um corpo saudável? Eu acredito que é preciso olhar para dentro, sabe? É desenvolver algum processo de olhar para dentro, seja um trabalho de terapia, seja um trabalho de imersão, para se conhecer para entender o que é ter um corpo saudável. É você olhar e é tipo traçar uma meta, sabe? Vivi. Então, assim, hoje existem avaliações de biopedância, de antropometria, para você olhar o seu peso e saber, nossa, eu preciso, quando o médico fala assim para você, Vivi, você precisa emagrecer 10 quilos. Então, você tem uma meta. E quando você tem a meta de emagrecer 10 quilos, você vai, eu preciso fazer atividade física, eu vou ter que fazer uma dieta. Então, como construir um corpo saudável? Primeiro é preciso tirar a fotografia, analisar o cenário e depois elaborar as estratégias para se ter um corpo saudável. Porque existe situações hoje da medicina que são muito agressivos, né? São os processos agressivos. As pessoas emagrecem muito rápido e às vezes elas se olham no espelho e nem percebe que emagreceu, né? Então a gente tem as situações das operações bariátricas, né? Que as pessoas emagrecem aí 30, 40 quilos e a mente continua errado do mesmo jeito. E a pessoa emagreceu, ela não faz um trabalho para se autoconhecer. Então, assim, eu tô gordinha, eu tô com 1 quilinho a mais, 2, 3 quilos, então eu tenho ciência disso, sabe, Vivi? Isso é muito importante, a pessoa saber a fotografia real do que ela tá vivendo, da idade que ela tá vivendo, das dores, dos traumas que o corpo viveu, né? Então, eu tenho aluno que já passou por algum episódio de acidente e somatizou acidentes na coordenação motora, no sentido cerebral mesmo, da pessoa ter dificuldade para andar, né? Vamos falar assim. E é como se essa pessoa olhasse para as outras pessoas na academia e quisesse estar no mesmo lugar, sabe? E aí é um trabalho de desconstrução. Olha para sua história, você quase morreu num acidente. Então, se você está andando com dificuldade, a gratidão é de estar vivo. É porque a gente vive essa maluquice, né, do mundo moderno, de que é o culto da beleza, o corpo cultuado na beleza. Uma mulher de 70 anos, ela não pode ter uma gordurinha, não pode ter uma ruga. E aí tem esses montes de processos de estética, de beleza. Então, como construir um corpo saudável? Primeiro, você tem que traçar as suas estratégias. Nossa, eu gostaria de ser mais magra, 10 quilos. Você gostaria de ser mais magra 10 quilos para você ou para agradar o seu marido ou sua companheira? Ou para você ter saúde para passear com seus filhos? Ou para você fazer um passeio? É o objetivo, né? O objetivo é o fundamento, o objetivo que está por trás daquele. O cerne, a base que está por trás. E você trouxe uma coisa muito interessante, Fê, sobre a questão da pessoa olhar só a aparência e não olhar o conteúdo, né? A pessoa, por exemplo, conheço história, já convivi com pessoas que já fizeram bariátrica também, que você trouxe esse exemplo aí pra gente. E aconteceu comigo também, tá? Eu perdi 20 quilos. Eliminei 20 quilos no meu corpo físico. Eu sempre fui uma pessoa obesa desde criança e ao eliminar, eu demorei muito tempo, pelo menos uns 2 anos, para eu entender que eu estava com um peso bem, eu estava com 20 quilos a menos. Eu demorei para entender, porque foi muitos anos sempre comprando roupas num tamanho bem grande, tá? Então eu demorei bastante tempo para entender isso daí. Por quê? Porque o meu processo ele veio justamente curando o interno para depois materializar no externo.
né? Foi curando as minhas dores emocionais que eu comecei a materializar no corpo físico, porque como diz a doutora Mônica de Medeiros, né? Eu gosto bastante do trabalho dela, ela fala que o corpo é o mata-borrão da alma. Então, aquilo que eu não resolvo no meu corpo energético, no meu corpo espiritual, ele vai materializar no corpo físico algum problema, né? A gente já trouxe isso em outras lives também. Uma outra coisa que eu queria trazer para você, o tanto que é a importância de você cuidar da estrutura, né, disso tudo, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero emagrecer? Eu ter consciência por que eu estou fazendo isso. E aí eu lembro que quando eu cheguei em Presidente, na cidade que eu morava anterior de vir para cá, né? Eu lembro que eu ia procurar as casas, e todas as casas que eu fui procurar para morar, elas tinham um batom, era lindo pro lado de fora. A hora que você ia por dentro tinha infiltração, estava mofado as paredes, mas estava tudo pintado. Mas você sabia que logo, logo ia estourar aquela parede. Então, eu cuido do meu corpo de fora, mas o quanto que eu estou cuidando do meu corpo interno, né? Porque senão eu não vou conseguir nem aproveitar aquele corpo bonito, né? A base do bisturi igual você trouxe, ou de outras práticas estéticas, que tá tudo certo, não tem problema, não sou contra essas práticas, na verdade, mas é importante você cuidar também do mental, do energético, do espiritual, para você aproveitar com maestria a questão do corpo, o corpo, a saúde, né, para você. Porque que adianta ter um corpo bonito para você ir para onde? Mas aí a hora que você tá lá, você se sente feio, você se sente menos. Qual que é o teu conteúdo interno diante disso tudo, né? Então acho que você trouxe de uma maneira muito Só linda. abrir trazer abrir um parênteses rapidinho, que dentro da perspectiva do yoga, né, eu Uhum, como professora de yoga, o corpo, ele te permite atravessar o seu samsara, a sua roda de samsara. uhum, Então, o que seria? São todos os episódios que nós vamos enfrentar, seja da hereditariedade dessa ou de outras vidas, a gente precisa ter um corpo forte. Então, espelha-se o nosso corpo como um veículo de condução, é como se fosse um carro. uhum, Para você passar por os episódios, ser mãe, perder um pai, perder um filho, tem que ficar uma noite acordada com o filho no hospital e ajudar a mãe que está acamada. Então, como que você vai fazer isso? Porque o mental já vai te balançar. O uhum. emocional vai te causar o estresse, né? E como que seu corpo vai reagir? Né? Uma pessoa preparada, ela está no limite, Uhum, né? Aquele episódio na televisão. No limite, a pessoa está preparada, ela expõe ao limite. Então, o uhum, corpo há de aguentar esse no limite. É um corpo que levanta, é um corpo que trabalha, é um corpo que, se precisar carregar sacola, se precisar ir no supermercado, o carro estragou, ela vai a pé, ela vai com segurança. Eu quero ir na padaria. Eu tenho 80 anos de idade, eu vou na padaria. É sobre essa questão, sabe? Do corpo ser forte para a gente suportar os desafios. uhum. E focando bem na questão da atividade física no corpo, né? A gente pode falar da atividade física, mas e da alimentação também, mas agora eu queria entender de você, né? De todo o seu conteúdo interno aí, seus estudos e tudo mais, a tua experiência mesmo, né? Dentro dessa atividade, porque você não é só uma professora mas de yoga, de atividade física, você também faz as atividades, né? Então isso é maravilhoso, porque eu acho que o mestre é aquele que faz aquilo que fala para fazer, né? Então, É e você verdade. é essa pessoa. Qual atividade física você considera que uma pessoa deve escolher, né? A gente já discutiu algumas vezes sobre isso, né? E aí eu queria que você trouxesse também para as pessoas que estão nos assistindo agora, como que você considera? Qual atividade que seria ideal para uma pessoa perder, de ter um corpo saudável? É, é, esse viés, eu acho que é pelo meu conteúdo interno. Eu acho libertador poder dizer isso para as pessoas. Faça caminhada, faça natação, faça balé, faça futebol, faça ciclismo. Enfim, o mundo é um mundo de muitas possibilidades e as pessoas não podem sentir prisão naquilo que faz. O que eu vejo de pessoas fazendo musculação porque o médico manda fazer musculação é absurdo. Então, existem pesquisas científicas que no universo de 920 pessoas, essas pessoas se inscrevem na musculação e em menos de 3 meses elas largam a musculação. Então, qual atividade física eu escolher? Então, é aquela atividade que ela foi bem pautada no meu conteúdo interno, ou seja, eram as minhas brincadeiras de infância. É o que está salvo na minha memória muscular. É o que a mamãe fazia, é o que o papai fazia. Isso está vivo no nosso DNA. Então, é a Uhum, pessoa olhar para si, a pergunta lá em cima. A pessoa se conhecer. Ah, eu gosto, eu consigo já, Vivi, olhar para os alunos que chegam e fala assim: ah, eu quero fazer uma aula de Pilates. E eu sei se essa
pessoa vai continuar. Aí eu quero fazer aula de musculação. Eu falo, não vai durar uma minguante. Por quê? Tem pessoas que a gente chama no yoga, são mais vatas. O corpo, a mente é mais quieta. Como que você pega uma mente quieta e coloca ela no tum, 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 tum? Ela vai ficar irritada com o som. Eu odeio academia de musculação. Aquele som, aquelas pessoas. Então, é o que eu escuto. Aí você pega essas mesmas pessoas calma. Ah, você vai fazer CrossFit, né? Gente, aquilo eleva. Se a pessoa não tiver habilidade para isso, ela fica estressada, porque ela não dá conta de cumprir com o treino, né? Com o WOD, o workout do dia, o trabalho do dia, ela não dá conta de fazer. Porque CrossFit a pessoa tem que correr, pular, saltar, ficar de prancha, fazer abdominal, jogar a bola para cima e joga a barra. É uma loucura. Então, é importante a pessoa olhar e falar assim, ó, hoje eu preciso dessa energia para acelerar. Então, eu vou andar de bicicleta. Não, eu gosto de natação. Então, não existe o esporte ideal. Existe o esporte que é mais completo. O esporte que é menos agressivo para a sua articulação, para o seu peso. A gente não pode pegar uma pessoa gordinha e pôr ela para fazer CrossFit. Ela tem o sobrepeso nas articulações. Então, o joelho vai apresentar sintoma e o quadril vai dar um desgaste, em algum momento vai dar um desgaste. Então, existe sim as atividades que são mais indicadas para o perfil das pessoas, entende? Por isso a importância de fazer uma avaliação, né, com um profissional. Que seja, que na verdade tivesse esse olhar mais holístico, né, mais integrativo, para entender como que é o perfil psicológico daquela pessoa, o que ela precisa para ficar saudável e o que ela consegue dar conta, porque não adianta, né? Seria ótimo se todo mundo conseguisse caminhar 2 horas por dia, fazer yoga para cuidar da mente, né? Mas não é a realidade, né? Então, ter Então, um profissional que olhe para a pessoa, mas olha para ela com inteira, holístico, na situação, o ritmo, se ela é mãe, se ela quais os horários que ela tem que cumprir para entender qual que é a dinâmica e, obviamente, também olhar a alimentação, né? E isso. diante disso, eu gostaria também, já aproveitando, já fazer a pergunta aí, qual dieta que uma pessoa deve seguir, né, para ter um corpo saudável? Vi, sobre a dieta. Do mesmo jeito que as pessoas procuram no aplicativo qual exercício fazer na academia. Eu quero treinar bumbum, digita lá no YouTube quais os exercícios para levantar o bumbum. E tá lá na academia seguindo a gravação do YouTube de fulano não sei de quem. Um exemplo, né? Aí a pessoa vê que chá de hibisco com limão de manhã é um ótimo shot para emagrecer. Compra o vinagre, não sei das quantas, que é muito bom para emagrecer. Não, 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 não. Não pode comer carboidrato de noite. Então, sobre a dieta, né? Você para se medicar, você não procura no Google um médico e trata com ele online. As pessoas vão até o médico, né? Então, Vivi, é muito importante a presença do nutricionista, nem que seja para nortear essas pessoas, né? Então, hoje a gente tem as possibilidades online. Então, o meu trabalho hoje como educadora física funciona por conta de um nutricionista, né? O viés da nutrição. Então, é muito importante que as pessoas atentem àquilo que elas querem. Se eu quero emagrecer com saúde, é preciso ter um acompanhamento de nutricionista. Se eu quero fazer atividade física, eu preciso ter um acompanhamento de um profissional. Se eu quero ir, se eu preciso evoluir olhando para dentro, eu preciso de uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Então, é muito importante cada coisa estar no seu lugar, estar devidamente alinhado. Né? É claro que, como educadora física e mais alinhado hoje como terapeuta na linha de Ayurveda, que é a alimentação saudável, a gente pode falar, é mais fácil você desembalar, descascar do que desembalar. Então, é o que eu falo com meus alunos, no sentido assim, é uma vida mais saudável, é sempre descascando uma fruta do que desembalando uma comida congelada. Então, são os excessos. E o próprio yoga traz essa simplicidade. A pessoa viver bem com o que ela tem para comer sem excesso. Então, assim, um educador físico, ele nunca pode falar qual dieta o aluno deve fazer. Ele pode potencializar qual alimento que vai dar energia para aquele movimento. Nossa, eu estou sem energia para treinar.
come uma banana e toma um café, come uma rapadura, entende? Mas aí vai que essa pessoa tem problema de glicose, de insulina. Isso é complicado, é muito complicado. Então, da minha parte, como educadora física, eu não aconselho dietas, sabe? A gente conversa na conversa informal, as pessoas perguntam: o que você come? Você come isso? Você bebe? Elas perguntam de curiosidade, porque elas veem o dia a dia, né? O que a gente carrega. E, e muito do nosso corpo também é o respeito do nosso DNA, né, Vivi? Por isso que é importante essa pergunta, o primeiro, pra gente estar sempre olhando pra gente, no sentido, minha mãe é gordinha, o meu pai tem problema no cardíaco, né? Meu pai já fez ponto de safena, então qual o exercício que eu vou escolher? Qual a dieta que eu vou escolher? Então tá sempre analisando esse contexto, sabe? É desenvolver uma autopercepção, autoconhecimento, né? Porque se eu não tenho autoconhecimento, não sei quem eu sou, o meu histórico, o histórico da minha família, a possibilidade de eu errar é muito grande. Então, olhar para o passado, né? A gente fala assim que a depressão depressiva é uma pessoa que está olhando sempre muito para o passado, né? Para as dores do passado, né? Mas assim, o passado ele é muito importante para você olhar para o seu histórico, o passado enquanto histórico de vida. Ele vai te nortear. É um retrovisor. Você bate ali, você olha no retrovisor, olhou no retrovisor e foco para frente, para você escolher a sua alimentação, saber quais são as dores da sua mãe, as dores do seu pai, os problemas de doença familiar do histórico, e fica mais fácil de você achar a atividade física que te dá prazer. Assim como achar o alimento que te dá prazer. Porque se você for viver preso e acondicionado, você vai largar a musculação e você não vai fazer dieta. E vai pro boteco. E vai ficar doente. O corpo físico vai ficar doente. E tá todo mundo feliz lá no boteco, vivendo o maior inferno astral do planeta. Pois é. E existe dentro disso, né, a gente, igual eu fui com muito peso, né? Na tua percepção, existe gordinho saudável, gordinha saudável? Uhum. Ou magro, né? Ou magro doente também? Poderia ser uma outra pergunta. Magro doente, gordinho saudável. Gordinho doente, magro saudável, né? É porque a gente vem de um viés do padrão, né, da indústria, do belo. Mulher bela é aquela mulher alta, magra. O homem, para ser belo, ele tem que ter todas aquelas características, né? Então, a gente cresceu sendo iludido, né? E tá todo mundo buscando o padrão do magro, tá todo mundo buscando o padrão do cabelo liso, tá todo mundo buscando agora colocar botox, tá todo mundo colocar silicone. Então, assim, é uma indústria que potencializa o belo. É a cultura do belo. Então, de fora, né? Não o belo interior. Sim. Então, existe sim o gordinho saudável, Vivi. É aquele que atende às aos indicadores do médico, né? Então, eu tenho que estar com uma pressão arterial, o controle de insulina, todos aqueles exames que a gente faz, os indicadores no exame de sangue. A pessoa, ela está acima do peso 2, 3, 4, 5 quilos, e o médico falar que é tão gostoso quando você vai no médico e você fala assim, eu tô saudável. E a pessoa, ela é feliz com a autoestima, ela carrega aquela barriguinha, sabe? E ela é feliz. Agora, o que não pode é a pessoa, você olhar para uma pessoa magra e falar, nossa, aquela pessoa tem uma saúde, né? E de repente o triglicérides dela tá muito alta. O que mais tem é a pessoa magra e doente, pressão alta. Então, não dá para ter essa definição no bater dos olhos, né? O que dá para sentir é se aquele gordinho tem autoestima, se aquele gordinho tá feliz. Provavelmente a gente tem algumas situações, aquela barriga de chope, barriga da cervejinha, né? Então a pessoa vai desenvolver maior propensão. Então é olhar para o sedentarismo. A pessoa é magra? Ela é magra, mas ela fuma e bebe com frequência? Então ela vai potencializar, o corpo dela vai potencializar. Então a chamada aqui dessa pergunta, que ela é ótima, é o gordinho saudável, porque as pessoas acham que a pessoa ser gorda, ela tá doente, ela tem que emagrecer, aí todo mundo começa a taxar e o gordinho. Quem que é? O gordinho, gordinho, gordinho. De repente ele vai ter mais longevidade porque ele está alinhado com a mente, o coração dele. Ele vive bem. Ele vive bem. Não adianta você ser magro e ser louco, ter o coração peludo. Então é todo um alinhamento, sabe? É um alinhamento mesmo
dos nossos corpos, sutis, nosso corpo emocional. Eu ouvi uma vez assim, uma coisa assim, qual que é um corpo? O que você dita um corpo saudável? Aquele que mora um espírito feliz. Porque um espírito feliz significa que ele está alinhado com o pensamento, com o sentimento, com uma fala. Então, se ele está com sobrepeso ou com fora do peso, mas ele está cuidando dos seus níveis, como você trouxe, triglicéridos, colesterol, ele vai automaticamente e gradativamente no tempo dele e cuidando da alimentação, cuidando do espírito e automaticamente, né? Recentemente a gente encontrou um colega, um amigo nosso, né, que perdeu bastante peso. E aí foi a questão da leveza. Ele falou assim, nossa, eu tô conseguindo curtir muito mais a vida. Então é nesse sentido. Então ele não emagreceu o físico. Primeiro ele emagreceu a mente e depois ele conseguiu automaticamente, com muita rapidez, emagrecer o físico. Então, e foi isso também que aconteceu comigo. Eu acredito que é esse o caminho. Enquanto eu não curo dentro dos meus traumas, das minhas dores emocionais, mentais, psicológicas, ancestrais, o corpo físico ele vai sempre pedir um bisturi, ele vai sempre pedir um silicone e um botox. Né? Agora, quando eu tô com tudo bem, tudo bem, faço tudo isso, tudo certo também, não tem problema. Eu pôr o bisturi, pôr o botox, pôr o silicone, tá tudo certo tá tudo certo viver esse movimento. Mas é importante eu colocar nesse cesto de cuidados a saúde interna, emocional, mental e espiritual, né? E diante disso, Pedro, mesmo as pessoas fazendo essa decisão de ir para a mesa de cirurgia, ela ainda assim precisa continuar no restante da vida dela a fazer alguma atividade física. Não se trata de tirar a gordura do abdômen, ficar com a barriga chapada, tudo definido, e esquecer que não precisa mais fazer atividade física, né? Porque através da atividade física existe uma coordenação de liberação dos nossos hormônios. Então, ainda assim é preciso continuar fazendo atividade física. E dentro disso, você acredita, falando de atividade física, você acredita que a gente pode fazer mais de uma atividade física? E qual que seria melhor, né? Como conjugar, se puder, qual que seria a conjugação, né, disso? Nossa, esse é muito bonito, né? Porque a gente, como educador físico, a gente tenta convencer o aluno a fazer atividade física, né? E você tá ótimo. Uma tá ótimo, e você já tá me trazendo a combinação de duas, né? Então, o que é muito bom, isso é maravilhoso, porque o aumento do prazer hormonal que acontece por dentro dos nossos órgãos é uma coisa que a gente vai colher o benefício no nosso ambiente com a família, no ambiente de trabalho. Então, assim, eu indico, sim, 2 atividades físicas naquilo que vai nutrir a pessoa. Então, hoje a gente tem combinações de exercício de musculação, que é exercício de hipertrofia para a pessoa emagrecer e ganhar a definição muscular. Mas ao mesmo tempo que a pessoa faz musculação, ela fica rígida. Então, ela pode combinar com o yoga, ela pode combinar com o pilates, né? Então, é sempre essas 2 vertentes. Eu faço 2 exercícios, mas com focos distintos. Então, é como se trabalhasse o equilíbrio, a respiração, e depois eu vou trabalhar um corpo físico, né? Então, seria isso, pode fazer sim, viver 2 atividades. O interessante é a pessoa alinhar com aquilo, o objetivo que ela está querendo. Sim. Né? Porque... E eu posso falar por mim mesma. Porque porque eu sempre só tive contato, a única atividade que eu tinha era yoga, né? Atividade. Então era só muito mais espiritual do que, porque o tipo de yoga que eu fazia era muito mais essa, né? E a hora que eu vi a necessidade, a hora que eu eliminei os pesos, né? O sobrepeso, e eu comecei a fazer caminhada, por exemplo, eu já colhi os benefícios, porque o dia que eu não fazia eu me sentia mal. Então não era, nossa, às vezes dá aquela preguiça antes de começar a fazer, mas depois o benefício, depois de ter feito, você fala assim, nossa, que legal, você fica feliz com você mesma. E aí você começa a confiar em você a partir do momento que você se propõe a fazer uma atividade. E hoje, ainda com o Pilates, né, integrando o Pilates junto com você, fazendo musculação junto com você, né? Então eu vejo tanto que colocar o corpo em movimento, além de que eu cuidava muito mais do emocional, do mental, do espiritual, colocar o corpo em movimento tanto que sustenta essas outras atividades, quer seja o yoga, quer seja uma meditação, quer seja você ir para um ritual, ir para uma vivência, o tanto que você cuidar do seu corpo físico te ajuda nesse instante, né? Então E eu queria saber de você,
sobre a diferença, né, as principais diferenças entre yoga e pilates, né, o que seria ter um corpo saudável sobre o olhar do yoga, né, na tua percepção, É, resumidamente para nós. essa pergunta eu queria que todos os meus alunos ouvissem ela, porque todo mundo acha que é a mesma coisa, né? E é o que você falou, o yoga traz esse lado espiritual de conexão, das posturas psicofísicas, né? Então, ela automaticamente, nas primeiras posições da aula de yoga, os seus níveis de adrenalina já abaixa, o seu nível de cortisol já vai abaixar. Então, são chamadas de posturas psicofísicas, psico, porque trabalha a mente, física, porque trabalha o corpo. Né? É diferente de uma musculação que eu faço lá 12 repetições no tríceps, na polia, e eu fico lá 1, 2, 3. É diferente o estímulo, porque o yoga vem com viés aqui na sua mente para você conectar com aquilo que você está fazendo. Então, as suas ondas cerebrais, ela diminui. Não tem aquela música tum, tum, tum. É uma música para você entrar num ambiente de calmaria, de olhar para você, de se auto-perceber o que está fazendo. Então, o yoga tem essa pegada. Embora muitos dos exercícios de yoga é praticado no Pilates, porque o Joseph, que trouxe pra gente, o Pilates, eu não sei se foi em 1964, ele era enfermeiro e ele era praticante de yoga. Então, ele trouxe muitos exercícios com a finalidade do yoga e das artes marciais. Então, o, a, o objetivo do Pilates é ganhar flexibilidade do corpo, ganhar tônus muscular. E o yoga faz o que o Pilates faz e te eleva no espiritual. Então é como se fosse um combo, sabe, Vivi? É um combo que hoje eu vendo esse produto, né? Que eu chamo de, lá na bio do meu Instagram, tá Mat Yoga Nanda. Por quê? O Mat vem de solo, yoga. Porque é um processo que eu, Fernanda, desenvolvi de juntar tanto Pilates quanto Yoga. E aí funciona, dá certo. Os alunos estão aumentando a frequência de treino. Tem senhorinhas que chegam para mim e falam assim, eu estou fazendo a unha do meu pé. Eu lembrei de você que eu estou corrigindo a minha postura. Nossa, eu estou conseguindo fazer uma ponte e ter mais resistência. Então, o benefício... E outra coisa que você comentou outro dia comigo, que eu achei lindo, que, nossa, uma pessoa que começa a fazer esse movimento de pilates, yoga e tudo mais, e diminuir aquela, quando você tosse, né, e melhorar a contração vaginal também, né, no sentido de não... A gente tem que fazer uma live só disso, porque isso é um assunto velado, sabe, entre as mulheres. E eu participei dessa situação de vivência com uma aluna que me trouxe, que com a prática, não foi nenhum mês de aula 2 vezes por semana. Ela estava fazendo tratamento com o médico por conta que ela ia espirrar e ela fazia xixi. Então, aquele fortalecimento dos músculos da bexiga dela estava tudo flácido, né? E aí existe o constrangimento, né? De fazer xixi na roupa, de não segurar o xixi. E tá todo mundo caladinho, ninguém fala nada. E isso é por isso. Ninguém fala. E acomete mais nós mulheres por conta dos nossos históricos de gerar filho, né? Então, abaixa a bexiga e N situações. E ela pegou e me trouxe. E tem muitos exercícios de yoga que ele trabalha o chakra básico, o plexo solar. Então, quando se está dando aula de yoga, a explanação da aula é completamente diferente, porque é no sentido de você conectar o seu corpo, a sua mente, no movimento que você está fazendo. Então, eu falava com as meninas, concentra nesse músculo da bexiga, contrai, aperta, faz, e dei a aula. E ela falou, Fernanda, eu melhorei incrivelmente. E quando ela me trouxe isso, eu falei, agora eu vou falar em toda a aula. E eu comecei a falar nos horários diferentes, nos dias da semana, a mesma coisa que eu falava, porém, com foco. Eu peguei aquilo como foco para fazer. E vi, apareceu mais umas 5 alunas, todas escolheram o benefício. E aí, essas pessoas não faltam às aulas. Por quê? Está colhendo o bem-estar, está colhendo o benefício. Então, hoje, a indústria vende o yoga em plano de saúde. Plano de saúde, de bem-estar. Tem uma mulher lá yogando, meditando um asana bonito, sabe? Todo mundo vende isso. Só que o yoga e essa
possibilidade de juntar o yoga com o pilates, a pessoa em casa mesmo, ela tem a capacidade de treinar o corpo. Porque tem gente que não quer definição muscular, entende? Uhum. E ninguém explica isso. A musculação é para definição muscular e perda de gordura. A pessoa, ela quer manter o gordinho da barriga, entende? Ela só quer um pouco de flexibilidade. E daí ela faz 2, 3 aulas vezes por semana. E aí eu passo exercício em casa para os alunos. E a pessoa está trabalhando o corpo físico, entende? Maravilhoso. E que, se Deus quiser, logo a gente vai estar com essas aulas suas, né, online, para as pessoas que tiver, de onde estiver assistindo, vai poder fazer, né, e poder praticar. E vai desmistificar, porque eu acredito na cura pelo movimento. O movimento pode ser feito em casa. O movimento pode ser feito em casa. Né? E sim, nós vamos gravar. Nós vamos gravar e a gente está só achando o espaço, porque as aulas são todas prontas, né? O objetivo, a pessoa vai poder fazer aula no escritório, um alongamento ali de 15 minutos entre uma reunião e outra. Dá para tirar a tensão, os resíduos musculares, né? E é isso aí. Mais uma, Vivi? Então, como terapeuta, né? Já aconteceu muito comigo também, trazendo para você a questão de cliente perder peso, começar a cuidar melhor da alimentação. Gostaria muito de trazer essa informação também sobre cuidar, né? Como cuidar, ter um corpo saudável, né? A partir da terapia floral, né? Vivi, Que seria um outro viés. só uma observação, que eu tenho alunos que quando começou a tomar floral, emagreceu. E assim, eu tô emagrecendo, tô tomando floral, eu não mudei nada na minha dieta, e eu continuo não fazendo atividade física e eu emagreci. Então, assim, dentro do seu viés terapêutico, uma pessoa pode emagrecer a partir do momento que ela toma o floral? Então, Fê, consegue. E sabe por que consegue? Porque é aquilo que a gente falou na primeira pergunta, que você trouxe na primeira pergunta, porque ela começa a se conhecer. Quando a gente começa a conhecer nossos problemas, nossas dores e também as nossas forças, a gente começa a tomar posse disso e levar isso para o dia a dia. Então, eu tenho cliente que está perdendo peso, né, por estar tomando floral. E não é que é o floral que seja para perder peso, mas acontece que ela começa a ter consciência do que é cuidar dela, do emocional, do mental, do psicológico, e aí ela para de comer as emoções através da comida, né? Ela para de ficar comendo os problemas. Então, e ela começa a cuidar dela, do mental, do emocional, né? Porque tem muitas práticas que eu não trato só o floral, né? Eu trago outras coisas durante o tratamento floral, outras possibilidades. Por isso é importante, do jeito que você falou da avaliação, de escolher a atividade certa para aquela pessoa, é muito importante também, eu faço uma avaliação no início para entender qual que é a dinâmica da pessoa. Como que a pessoa, será que ela vai dar conta de fazer? Porque tem várias práticas para ser integrada, mas se eu der todas as práticas para ela fazer, ela não vai dar conta, ela vai ficar frustrada e ela vai abandonar. Do mesmo jeito que se chega um aluno e ele for mais vata, como você trouxe, ou seja, mais calminho, mais tranquilinho, se você der uma coisa de agitação, que é o meu caso, eu pico a mula mesmo. Por quê? Porque eu não vou conseguir cumprir aquilo vai me incomodar. Então eu tenho que ir devagarzinho naquele processo e conseguir. Então a terapia floral, sim, é muito importante no processo, porque a pessoa vai começar a cuidar dela. E aí tem uma pessoa trazendo que floral é bom para ansiedade. Rô, né, que tá falando aí. Ô, Rô, o mais importante é entender hoje, você pode mandar uma mensagem para mim no Instagram, que eu vou te indicar uma aula para você assistir que eu tenho gravada, que se chama da ansiedade. Como você vai entender os seus sinais e sintomas da ansiedade, porque cada pessoa que tem ansiedade é tratada de uma maneira. Não existe um floral igual, você está com dor de cabeça e você vai lá e toma Neosaldina, por exemplo, né? O floral não é isso, porque a tua história, o teu gatilho mental e emocional é diferente de outra pessoa. Então a gente precisa tratar essa origem que causa em você esse problema. Então, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, no link da minha bio, tem o telefone, contato, que eu te explico direitinho qual que você vai fazer, para a gente entender qual que é o teu processo. Como que acontece? Quando você tem suas crises de ansiedade? Então, isso é o mais importante entender. E o que você dá conta também, né? Porque às vezes você não vai dar conta. E fazer um tratamento floral é bem simples, porque você simplesmente vai pegar um frasquinho desse e vai tomar a fórmula certa para você. E isso vai trazer benefícios para você. Você vai começar a cuidar de você, cuidar da sua alimentação, cuidar das pessoas que convivem com você, né? Tem pessoas que começam a limpar, jogar tudo fora, aquilo que está te impedindo de ir para frente. Então, esse é o principal, Fer, que a gente precisa entender. Então, é possível sim, mas cada caso é um
caso, né? Então eu preciso entender, fazer aquela avaliação inicial para eu entender o histórico da pessoa. Como que é a relação, qual que é a vida dela, qual que é a atividade que ela faz, né? Então, é possível. Escutando você explicando aí para a Rô, eu lembrei, né, só para fazer uma chamada para as pessoas, para buscarem aquela live sobre a cidade das joias, a conexão do estômago, né? Sim. Porque construir um corpo saudável está conectado direto com a alimentação, então, assim, é lidar com as emoções, né? Então, quanto mais a gente tiver a capacidade de ter inteligência emocional, mas a gente vai conseguir atingir os nossos próprios objetivos, seja no corpo saudável, seja manter um equilíbrio espiritual, um equilíbrio emocional nas nossas relações, não se deixar minar, porque a gente vem cá, eu quero fazer atividade física, eu tô lá na academia fazendo atividade física todo dia, e cada dia eu tô engordando mais. Então, assim, a gente vê isso acontecendo, tá? Na real, na prática, as pessoas tentando manter para emagrecer e faz atividade e não, eu faço atividade física, mas está em processo de só engordar. Então, qual é a emoção que está acontecendo com essa pessoa que ela não consegue ter um melhor resultado? Porque Vi, se você colocou o tênis e a roupa de ir para academia, hoje eu fui chegando na academia, um aluno pegou e falou, Fernanda, me ajuda aqui. Aí eu fui corrigir, ela estava fazendo exercício na cadeira extensora. Eu corrigi pé, corrigi isso, corrigi aquilo. A pessoa falou, não, mas agora tá pegando, né? Agora eu tô sentindo mais. Eu falei, se você colocou o tênis, se você colocou a roupa, eu fico muito feliz que você tá gastando aquela 1 hora com qualidade, com eficiência, sabe, Vivi? Sendo eficaz. Porque muitas vezes a ausência de um profissional faz com que a pessoa vá na academia, não atinja os resultados e ainda fica frustrado. Ainda joga a culpa no profissional. E ainda tá lá no final de semana comendo meia picanha e tomando um barril de chopp. E comendo pizza e comendo tudo. Então, assim, há de se olhar para dentro e atribuir os fatores que me tiram fora daquele caminho. Né? Igual tem aluno que chega e fala, eu pago o personal, mas você não vai me tirar minha cerveja. Eu falei, tá, eu não vou tirar sua cerveja, que isso aí é um processo de limpeza que não é pelo caminho da atividade física, é a limpeza de emoções e do lado espiritual. Mas ainda assim é preciso a gente limpar esses malefícios do álcool que fica no corpo. Entende? Sim. Então, assim, a questão da dieta, essa pergunta que você fez, é muito bom as pessoas voltar lá na live de conexão com a Ira, né, do estômago, lá, sobre a cidade das joias, que explica muito bem esse outro ponto, né, esse outro viés. É isso aí. Porque só com conhecimento, autoconhecimento, a gente consegue se libertar e praticar o bem conosco e com o mundo, né? Então, que a gente consiga, cada vez mais, a gente consiga trazer através dessas lives, né, que a gente é muito mais do que corpo físico, do que apenas corpo físico. A gente tem um conjunto, né, bem complexo. Nós somos seres muito complexos, né? E a gente precisa cuidar dessa complexidade com carinho. É isso aí. E você trouxe uma frase hoje? Você lembrou, né? Pra gente encerrar? Tá bom. Sou professora de Pilates também, certo? Certo. Então, o Joseph Pilates, assim como o professor Hermógenes traz muito conhecimento pra gente no lado do yoga, são referências, né, que a gente tem de pessoas que implantou algo pra gente seguir, e é muito bonito isso, né? A referência do esporte como uma atividade que recupera o bem-estar das pessoas. E o Joseph, ele trouxe a frase que ficou bem marcante, né? A gente vê muito essa frase: seu corpo é o maior bem. Ele guarda e reflete a sua alma. Cuide dele como se fosse uma pedra preciosa. Que lindo, que lindo, que lindo. Seu corpo é templo do Espírito Santo, né? Seu corpo é o veículo na roda de Sansara, de seus processos karmáticos. No final, é só você e seu umbigo mesmo. Então, é você com a sua força, é você com a sua coragem, é você com a vontade de fazer diferente, é a vontade de falar, por hoje não, por hoje eu não vou fazer, entende? São essas outra coisa ideias. Que o corpo físico é um macacão biologicamente e altamente tecnológico, né? Que se eu cuido do meu mental,
né, que o meu espírito está aqui dentro e eu cuido do meu mental, do meu emocional, do meu espiritual, automaticamente eu vou facilitar cuidar do meu corpo físico, né? Porque desse macacão altamente tecnológico que a gente que é o veículo para o espírito ter a experiência na matéria, né? Sim, então não importa se você está gordinho, se você está magro, o que importa é como que está a sua saúde, né? E cuidar dessa pedra preciosa que é o seu corpo. É isso aí. Então, gratidão, Fer, por mais um dia de live. Gratidão a todos que nos assistiram. Comente, compartilhe, envie essa live para mais pessoas e que você cada vez mais entenda e aprenda que você é muito mais do que corpo físico. Esse é o objetivo desse projeto, Viver Bem Viver. Até mais, até a próxima segunda. Tchau, tchau.